No alto de uma montanha real, os gregos imaginaram uma corte que governava tudo aquilo que não conseguiam controlar: o céu, o mar, a colheita, a guerra, o desejo, a doença, a viagem e até a ordem dentro de uma casa. Nós costumamos chamá-los de os 12 deuses do Olimpo. Mas existe um problema logo na entrada desse palácio. Quando você procura os 12 nomes, a lista muda. E uma das ausências mais estranhas aparece antes mesmo de escolhermos o último trono. Em algumas tradições, Hestia ocupa o último lugar. Em outras, Dionísio aparece em seu lugar. E Hades, apesar de ser irmão de Zeus e uma das divindades mais poderosas da mitologia grega, normalmente nem entra na contagem, porque seu reino ficava abaixo da terra, não no Olimpo. Então este não é um vídeo sobre decorar 12 nomes. É sobre entender como uma família divina tomou o poder, dividiu o mundo e transformou seus próprios conflitos em histórias que atravessaram milênios. Porque se esses deuses representavam a ordem do mundo, por que a própria família deles vivia cercada de ciúme, vingança, disputa e caos? Antes do Olimpo, havia outra geração no poder. Segundo a teogonia de Hesíodo, Cronos temia ser destronado por um de seus próprios filhos. Para impedir a profecia, ele os engolia assim que nasciam. Reia, porém, salvou o caçula, Zeus. Quando Zeus cresceu, obrigou Cronos a devolver seus irmãos e iniciou a guerra contra os titãs. A titanomaquia não foi apenas uma batalha de força, era uma guerra de sucessão. Na tradição hesiódica, Zeus libertou os ciclopes, que lhe deram o raio, e os hecatônquiros, gigantes de 100 braços que ajudaram a quebrar o equilíbrio da guerra. Depois da vitória, uma nova geração ocupou o topo. Em uma passagem da Ilíada, Zeus, Poseidon e Hades dividem por sorteio os grandes domínios. Zeus recebe o céu, Poseidon o mar e Hades o mundo dos mortos. A Terra e o Olimpo permanecem como espaços comuns. Essa divisão explica uma das confusões mais frequentes até hoje. Hades pertence à família principal, mas não costuma ser contado entre os 12 olímpicos. O Olimpo começava, portanto, não como uma família em paz, mas como a consequência de uma guerra entre gerações. No centro dessa nova ordem estava Zeus. Para os gregos, ele não era apenas o homem barbado segurando um raio. Zeus estava ligado ao céu, ao trovão, à soberania, aos juramentos, à justiça e à autoridade que mantinha a ordem entre deuses e homens. E essa é a primeira grande contradição do Olimpo. O Deus que deveria proteger a ordem era também a origem de inúmeros conflitos dentro da própria família. Ao lado dele estava Hera, sua irmã e esposa, rainha dos deuses e divindade ligada ao casamento, à legitimidade da união e à vida das mulheres. Nos cultos, Hera possuía uma dignidade muito maior do que a caricatura da esposa ciumenta costuma sugerir. Nos mitos, porém, o casamento divino se torna um campo de batalha. As relações de Zeus com outras deusas imortais produzem filhos, perseguições e vinganças que atingem personagens como Héracles, Leto e Semele. Isso torna Zeus e Hera um casal perfeito para entender o Olimpo. A instituição que deveria representar estabilidade é, ao mesmo tempo, uma fonte contínua de crise. E as consequências dessas crises criariam parte da segunda geração dos próprios olímpicos. Poseidon era irmão de Zeus, mas seu poder não parecia menor quando o mar se revoltava. Ele governava as águas, era associado às tempestades, aos terremotos e aos cavalos. O tridente não era apenas uma arma visualmente marcante.
simbolizava uma força capaz de abrir fontes, agitar o oceano e abalar a própria terra. Nos mitos, Poseidon pode proteger navegantes ou destruí-los. Odisseu descobre isso quando fere o ciclope Polifemo, filho do deus, e transforma sua viagem de volta para casa em uma longa perseguição pelo mar. Mas a família olímpica também precisava de algo mais básico do que céu e oceano: comida. Esse domínio pertencia a Deméter. Ela representava o grão, a agricultura e a fertilidade da terra cultivada. No hino homérico a Deméter, quando Perséfone desaparece para o mundo de Hades, o luto da mãe atinge toda a humanidade. A terra deixa de produzir. A fome se torna uma ameaça. O mito não explica apenas uma deusa triste. Ele mostra uma ideia poderosa. Até os homens dependiam do equilíbrio emocional e político entre os deuses. Quando a família divina entrava em conflito, o mundo humano pagava o preço. Entre os filhos de Zeus, Atena talvez represente a forma mais incomum de nascimento. Na teogonia, Zeus engole Metis, deusa associada à inteligência e ao conselho, porque havia uma profecia envolvendo seus descendentes. Depois, Atena nasce da cabeça de Zeus, já associada ao poder intelectual e militar. Atena era sabedoria, estratégia, trabalho artesanal e proteção das cidades. Em Atenas, sua presença estava ligada à própria identidade cívica. Elmo, lança, égide, coruja e oliveira se tornaram marcas visuais inconfundíveis. E então existe Ares. Também filho de Zeus e Hera, Ares representava outro rosto da guerra: a violência física, o impulso, o choque e a ferocidade do combate. Colocar Atena e Ares lado a lado revela como os gregos podiam dividir uma mesma experiência humana em forças diferentes. Atena é a guerra que calcula. Ares é a guerra que explode. Nos poemas épicos, Ares frequentemente aparece ferido, enganado ou humilhado, enquanto Atena recebe um tratamento muito mais favorável. Não porque os gregos desconhecessem a brutalidade da guerra. Talvez justamente porque a conheciam bem demais. Apolo e Ártemis eram gêmeos, filhos de Zeus e Leto. Mas seus domínios mostram como o Olimpo raramente cabia em uma palavra. Apolo é lembrado hoje como deus do sol, mas na religião grega mais antiga, o Sol possuía sua própria divindade, Hélio. A associação solar de Apolo se tornou mais forte posteriormente. O Apolo dos gregos era, sobretudo, profecia, música, arco, cura e também doença. Em Delfos, sua autoridade falava através do oráculo. Na Ilíada, suas flechas podem levar peste ao exército grego. O mesmo deus relacionado à cura também podia enviar a enfermidade. Ártemis carregava outra contradição. Era deusa da caça e dos espaços selvagens, ligada aos animais e à independência, mas também podia proteger jovens e ser invocada em momentos ligados ao nascimento. Nos mitos, ultrapassar seus limites podia ser fatal. Com os gêmeos, o Olimpo ganha duas fronteiras importantes: Apolo, entre ordem e ameaça, Ártemis, entre proteção e selvageria. E isso começa a revelar um padrão. Os deuses não representavam apenas coisas, representavam forças que podiam beneficiar ou destruir, dependendo de como os humanos se relacionavam com elas. Afrodite governava uma força que nenhum rei podia simplesmente ordenar que desaparecesse: o desejo. Ela estava ligada ao amor, à atração e à beleza, e até sua origem muda conforme a tradição.
Em Hesíodo, surge da espuma do mar. Em outra genealogia antiga, aparece como filha de Zeus e Dione. Essa duplicidade já diz muito sobre a mitologia grega. Não existia um único arquivo oficial onde todas as versões precisavam concordar. Mas o poder de Afrodite não era decorativo. O desejo muda alianças, rompe casamentos e pode empurrar reis para decisões desastrosas. No ciclo da Guerra de Troia, a promessa de Afrodite a Paris está ligada à escolha que desencadeia uma cadeia de acontecimentos catastróficos. E então temos Hefesto. Deus do fogo artesanal, da metalurgia e dos ofícios, ele é representado em várias tradições como um deus coxo e como o grande artesão do Olimpo. É ele quem fabrica objetos impossíveis, armas divinas e, na Ilíada, a armadura de Aquiles. A ironia é brutal. Um deus frequentemente ridicularizado por sua aparência produz algumas das coisas mais belas e poderosas do mundo dos deuses. No Olimpo, beleza e rejeição podiam morar na mesma casa. Hermes parecia incapaz de respeitar fronteiras, talvez porque sua função fosse atravessá-las. Era mensageiro, patrono de viajantes, comércio, estradas, negociação, astúcia e também dos ladrões. Como psicopompo, podia conduzir as almas dos mortos para o reino de Hades. O hino homérico a Hermes transforma seu nascimento quase em uma declaração de personalidade. Ainda recém-nascido, ele encontra uma tartaruga, cria a lira e rouba o gado de Apolo. O conflito termina não com sua expulsão, mas com uma troca de presentes e uma nova posição entre os deuses. Hermes entra no sistema justamente porque sabe negociar com ele. E isso é importante. O Olimpo não funcionava apenas pela força de Zeus. Ele precisava de alguém capaz de circular entre deuses, homens e mortos, de levar mensagens, cruzar fronteiras e transformar conflito em acordo. Se Ares representa o choque e Atena a estratégia, Hermes representa outra forma de poder, a capacidade de chegar onde os outros não conseguem. Mas ainda falta uma divindade que parece ter chegado ao Olimpo pela porta mais improvável de todas. Dionísio era associado ao vinho, ao êxtase, ao teatro, à transformação e à ruptura das regras comuns. Sua mãe, Semele, era mortal. Em uma das narrativas mais famosas, ela morre ao contemplar Zeus em sua forma divina. E Zeus salva o filho ainda não nascido, completando sua gestação em seu próprio corpo. Dionísio nasce, portanto, como uma divindade marcada pela passagem entre mundos, mortal e divino, ordem e excesso, identidade e transformação. Seus ritos podiam envolver música, dança e estados de êxtase. No teatro grego, festivais dedicados a Dionísio se tornaram espaços fundamentais para a tragédia e comédia. Ele é exatamente o tipo de Deus que parece desorganizar a casa. E é aqui que o nosso 12º trono volta a ser importante. Porque existe outra deusa, cuja presença entre os 12 é igualmente antiga: Héstia. Héstia representa a lareira, o fogo doméstico e o centro da casa. Seu domínio não produz monstros, guerras ou grandes perseguições. Mas, na vida religiosa, a lareira era tudo menos irrelevante. Uma família podia sobreviver sem êxtase. Não sobrevivia sem fogo, comida e um centro comum. Então, quem ocupava o 12º lugar? A resposta mais correta é: depende de qual tradição, cidade, período ou lista estamos observando. Uma lista cultual antiga, associada aos 12 deuses, podia incluir Héstia e deixar Dionísio de fora. Em outras representações e tradições, Dionísio aparece entre os 12.
Estudos sobre Hestia mostram, inclusive, que essa alternância não é uma invenção moderna criada para resolver uma lista confusa. O próprio mundo grego não possuía uma única lista universal e imutável. E isso muda a forma de entender o título 12 Deuses do Olimpo. O número 12 era importante como agrupamento religioso e simbólico, mas os cultos gregos eram locais, variados e vivos. Cidades diferentes podiam enfatizar divindades diferentes. Até outros nomes podiam aparecer em agrupamentos de 12. O nosso vídeo, portanto, usa a lista hoje mais difundida, com Dionísio, mas preserva Hestia como a grande ausência que revela o mecanismo por trás da lista. E Hades? Ele continua do lado de fora, não por falta de poder, mas porque seu palácio estava no mundo dos mortos. O 12º trono nunca foi apenas uma cadeira. Era uma escolha cultural. E existe outra coisa que as versões modernas costumam apagar. Para os antigos gregos, essas figuras não eram apenas personagens de histórias. Eram deuses cultuados. Zeus recebia sacrifícios e era celebrado em grandes santuários. Atena protegia cidades e estava no centro da vida de Atenas. Apolo tinha em Delfos um dos oráculos mais importantes do mundo grego. Deméter e Perséfone estavam ligadas aos mistérios de Eleusis. Poseidon era invocado por comunidades marítimas. Hestia estava presente no fogo da casa e também no fogo cívico. Dionísio estava ligado a festivais e ao teatro. Isso significa que não existia um universo cinematográfico perfeitamente organizado. Mito, culto, cidade e tradição podiam se sobrepor sem concordar em todos os detalhes. Por isso, Afrodite pode ter 2 genealogias. Por isso, Hestia e Dionísio podem disputar uma lista. Por isso, um deus pode proteger e punir, curar e adoecer, representar casamento e aparecer em histórias cheias de conflito. A contradição não era um erro do sistema. Ela fazia parte dele. E talvez seja exatamente por isso que o Olimpo permaneceu tão humano. Zeus era autoridade e instabilidade. Era casamento e conflito. Poseidon era sustento e destruição. Deméter era alimento e a ameaça da fome. Atena e Ares mostravam 2 rostos da guerra. Apolo curava e feria. Ártemis protegia e punia. Afrodite transformava desejo em poder. Hefesto convertia a rejeição em criação. Hermes atravessava fronteiras. Dionísio quebrava limites. Hestia mantinha um centro aceso. Talvez os gregos não tenham criado deuses perfeitos, porque perfeição nunca foi o ponto. Eles criaram divindades capazes de explicar um mundo em que as mesmas forças que sustentam a vida também podem destruí-la. E é por isso que a família mais poderosa da mitologia nunca parece realmente em paz. Agora eu quero saber de você. Se existissem apenas 12 lugares no Olimpo, quem deveria ocupar o último trono? Hestia ou Dionísio? Conte nos comentários qual deus você gostaria de ver em um dossiê próprio e inscreva-se no arquivo secreto. O próximo mistério já está esperando.